Olá, nono ano! Nós vamos iniciar agora a explicação da matéria sobre a atividade da semana 4 do PET 3. A unidade temática Totalitarismos e Conflitos Mundiais. O objeto de conhecimento, o colonialismo da África, as guerras mundiais, a crise do colonialismo e o advento dos nacionalismos africanos e asiáticos. É interessante porque esse PET, ele deu uma retornada. Então, nós já deveríamos estar estudando as independências dos países africanos desse neocolonialismo. E o que acontece é diferente. A atividade está trazendo os conceitos do neocolonialismo. Então, por causa disso, eu vou fazer uma explanação geral sobre esse neocolonialismo, certo? Então, o que acontece? No século XIX, as nações da Europa e os Estados Unidos estavam industrializando-se e precisavam de mercados consumidores para o escoamento de seus produtos, matérias-primas para a produção e desenvolvimento econômico, certo? E por causa disso, nessa época, vamos fazer um parâmetro aqui, 1800, as potências da Europa e os Estados Unidos só possuíam 35% das terras da Terra, vamos dizer assim. E passado o tempo, em 1878, esse índice subiu para 67%. Então, todo o globo estava dividido 67% dele para as nações desenvolvidas da Europa e os Estados Unidos. Em 1914, quando ocorreu o início da Primeira Guerra Mundial, esse número de tomada da superfície da Terra subiu para 84%. Ou seja, apenas 15% do globo terrestre não era pertencente às potências desenvolvidas da Europa e aos Estados Unidos, certo? E aí, como que ocorreu esse domínio, né? Os países da Europa, os Estados Unidos, iniciavam domínios, às vezes por meios pacíficos, né, dessas regiões, mas acabavam tomando o poder político e militarmente também. Esses territórios dominados do neocolonialismo, eles foram transformados então em colônias ou protetorados, ok? E qual que era o objetivo, né? Que aquela população trabalhasse ofertando matérias-primas para as potências que estavam dominando, né? Também comprassem os produtos feitos pelas potências. E aí, na África, a gente tem o quê? A exploração ainda nessa época do ouro e do marfim, certo? Além de outras matérias-primas, como carvão, dentre outras. Quais foram os países, né, que dominaram durante esse imperialismo? Então, nós temos Alemanha, França, Bélgica, Itália, Portugal e Espanha, que dominaram quase toda a África, né? Tem até um mapa numa atividade que vai mostrar as regiões dominadas por cada país. E na Ásia, nós temos o domínio dos ingleses, dos franceses, dos alemães e dos holandeses. E por que a população da época permitia essa dominação de outras regiões, né? A população dominada não aceitava, mas a população que estava na Europa, nos Estados Unidos, né? Eles permitiam essa dominação dos países da África, da Ásia e também a dominação ideológica que ocorreu pelos Estados Unidos na América, por pensarem que havia uma diferença entre as raças. Então haveriam 5 raças: branco, negro, amarelo,
pardo e indígena. A partir da diferença entre essas raças, uma delas futuramente sobressair. Então, nos tempos de hoje, para aqueles que viveram no século XIX, não haveria diferença, não haveria mais negro, por exemplo, não haveria mais indígena. Por quê? Eles julgavam que a raça branca era superior a todas as outras, certo? E por causa disso, ela poderia estar dominando outras regiões como dominou. Essa teoria vem do darwinismo social, que aponta uma diferença entre as raças e apoiou os governos da época a organizar uma chamada missão civilizadora. O que era essa missão civilizadora? Era a ida a essas regiões com domínios políticos tribais ou parecidos com monarquias, né? E a partir dessa ida até lá, modificar o sistema de governo e muitas vezes também o sistema de religião e a sociedade, certo? E ocorreram formas de resistência dos povos dominados? Sim, os povos dominados muitas vezes organizaram conflitos armados contra os militares ou então os próprios governantes estrangeiros que estavam em suas terras, né? E a gente pode destacar a revolta dos cipaios. Cipaios eram os pequenos soldados rasos na Índia que se revoltaram contra o domínio inglês e a partir disso tomaram seus generais e tentaram uma libertação da Índia, certo? Na África também ocorreram diversas revoltas de povos africanos que queriam sua liberdade e, além das revoltas, os africanos também muitas vezes realizavam a sabotagem dos equipamentos e máquinas levados pelos europeus, né, ao seu território para que não precisassem trabalhar. A China também teve domínio inglês sobre o seu território quando organizou a dependência da população chinesa ao ópio, que é uma droga, certo? Essa dependência da população chinesa à droga, ao ópio, organizou então a chamada Guerra do Ópio. Essa Guerra do Ópio então, ocorreu de 1839 a 1842 e ocorreu a vitória da Inglaterra, que passou então a ter o controle das rotas comerciais da China e dos portos desse país. Pessoal, eu vou ficar por aqui, porque eu acho que eu já dei um bom material para vocês realizarem a atividade da semana 4 do PET 3. Então, realizem essa atividade e me enviem as respostas pelo e-mail monumentando@gmail.com. Até a próxima!